Olá pessoal, vocês acham que a Piril merece ser tratada da forma que o Sarp trata ela? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos ao resumo semanal de Força de Mulher, de 3 a 7 de março. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Atice encontra a pulseira de Sirin e a confronta. Arif é levado preso. Sarp sofre um acidente de carro. Nezir sequestra Bahar, Piril e as crianças. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Sirin vai até a suposta clínica onde Enver estaria trabalhando. Ela diz à secretária que veio falar com o Enver Sarikati e que é filha dele. A secretária diz que é a única que trabalha ali e que ela deve ter se confundido. Sirin descobre a mentira do pai e que ele não trabalha na clínica como havia dito. Edil coloca a pulseira de Sirin com as pedras trocadas de volta onde ela achou. Arif está na rua quando uma moça o aborda com uma rosa. Diz que é em homenagem ao Dia da Mulher e que ele pode presentear a esposa dele. Arif diz que não tem esposa e a moça diz que ele pode presentear alguma mulher especial para ele. Arif pega a rosa e a agradece. Piril se relembra quando disse a Bahar que iria salvar a vida dela pela terceira vez, que ela não poderia sair porque o Nezir iria pegar eles na hora. Ela disse que ela não tinha ideia do louco que estavam enfrentando e que o Nezir é um psicopata e por isso eles não podem sair daquela casa. Piril disse que estava fazendo isso pelo bem dos filhos dela. Bahar foi até a sala conversar com Suat e implorou para ele levá-los com ele. Piril chegou ali na sala e Sarp estava presente. Já na atualidade, Suat diz a Piril que o passaporte dela está vencido, mas irão dar um jeito. Piril diz que os meninos precisam da autorização do pai para sair do país. Suat diz que irão resolver isso. Arif vai à cafeteria de Henry para falar com Seida. Seida diz ao amigo que estavam preocupados por ele e pergunta por onde ele andou. Arif diz que estava com a Bahar. Seida pergunta como ela está. Arif diz que ela está aflita, vive como uma prisioneira na casa e conta que ela tentou ir embora com as crianças. Seida pergunta se ele não deixou ela ir. Arif diz que não deu certo e Seida sugere que vão à polícia. Arif diz que poderia fazer isso, mas a Bahar está com medo que as crianças fiquem no fogo cruzado. Seida pergunta o que irão falar para Atice, que não tem coragem de dizer que a filha dela é uma refém e que estão de mãos atadas. Arif pede que ela não diga nada e não sabe o que vai fazer. Ele entrega para a amiga a rosa que recebeu na rua e Henry observa os dois. Sirin chega em casa e encontra Edil ouvindo música no fone de ouvido e cozinhando. Ela tira o fone de Edil, vê uma garrafa de cerveja e questiona se sua casa agora está virando um bar. Edil diz que não interessa e que pode fazer o que quiser. Sirin diz que está nervosa e manda Edil não deixá-la mais irritada. Edil pergunta se ela já foi despedida. Sirin pergunta se sua mãe disse alguma coisa para ela. Edil debocha dela, diz que então acertou e pergunta por que despediram ela. Sirin diz que isso não a interessa. Edil diz que é só ela ir chorar para o Henry que ele irá contratá-la na hora. Sirin acha uma ideia genial. Piril vai inquieta durante a viagem e relembra quando na sala Bahar pediu a ela que por favor levasse eles. Suat olhou para a filha e Piril balançou a cabeça em negação. Suat disse a Bahar que não poderia levá-los. Nissan perguntou se o Ali e o Omer iriam embora. Bahar disse que a Leila também, e Nissan perguntou se eles também iriam. Bahar disse que eles iriam ficar, e Nissan ficou triste. Nissan perguntou ao pai se ele iria com eles. Sarp disse que não, que iria ficar ali com eles. Nissan ficou feliz e foi abraçar Sarp. Antes de Piril ir, Sarp tentou pedir mais uma vez que ela e os meninos ficassem. Piril negou, mas disse que iria deixar a Bahar para ele, e assim ele aprenderia a viver com alguém que não o ama e que vivia pensando em outra pessoa. Ela disse que a vida sempre devolvia o que uma pessoa fazia a outra passar, e que agora ele iria sentir na pele como é estar do outro lado. Sarp implorou que ela ficasse, mas Piril saiu da casa enquanto os gêmeos se despediam do pai e dos irmãos. Já na atualidade, Sarp ainda está na janela e Bahar pede que ele não fique assim e que as crianças irão ficar confusas vendo ele daquele jeito. Sarp diz a Bahar que está com um mau pressentimento e que acha que eles deveriam ter ficado ali com eles. Ele pede que Bahar e os filhos fiquem com ele ali na sala.
Doruk pergunta se o pai está chorando. Sarp diz que sim, e Doruk questiona se foi pelo Ali e o Homer terem ido embora. Sarp diz que foi por isso sim. Nissan vai até o pai e tenta consolá-lo, dizendo que eles estão ali e a mamãe também. Doruk vai abraçar o pai também. Sarp diz que quer que eles fiquem com ele e promete que ficará com eles. Doruk pergunta se Nissan lembra da dança para não ficar triste. Sarp pergunta que dança. Nissan diz que é uma regra da casa deles, de dançar quando choram e ficam tristes. Sarp e os filhos dançam juntos para espantar a tristeza. O amigo de Arif pergunta para ele por que ele anda tão irritado com o Yusuf. Ele comenta que comentaram por aí que talvez o Yusuf quis enganar eles sobre o infarto, para todo mundo sair dali e os caras agirem numa boa. Arif pergunta do que ele está falando. O amigo de Arif diz que ele já disse que o pai dele venderia até sua alma para o diabo. Arif diz que sim, mas isso é diferente. Piril, os gêmeos e Leila chegam ao hotel. Munir diz que está tudo em ordem. Ele diz para ela que o Sr. Swat pediu para perguntar se poderiam deixar os seguranças na casa de campo. Nezir ouve toda a conversa. Piril diz a Munir que não é nenhuma assassina, que não quer manchar suas mãos de sangue do Sarp, daquela coitada e de crianças inocentes. Ela diz que vai fingir que não ouviu aquela pergunta e manda ele dizer isso a seu pai. Nezir dá ordens para que Razin encontre essa casa que Piril mencionou. Ele diz que provavelmente eles estão hospedados em alguma casa que fica a 4 horas dali, se fizerem as contas da hora que o Munir ligou para ele. Nezir manda Razin continuar ouvindo o que eles falam no hotel, que não é para deixar passar nenhuma palavra, e em alguma hora podem falar. Doruk pergunta à mãe se ela também ficou triste que o Ali e o Homer foram embora. Bahar diz que não sabe, mas se ele acha triste, ela também acha. Nissan diz que não ligou porque acha que é melhor daquele jeito. Doruk diz que ficou meio triste, porque o papai ficou triste. Bahar vai falar com Sarp, mas vê que ele está dormindo e segurando o brinquedo dos gêmeos. Ela pega um cobertor e o cobre. Swat diz a Munir que não entende porque a Bahar não quer ficar na casa do campo com os filhos escondida, e se ela não sabe que está correndo perigo. Munir diz que não faz ideia, e quem dera se entendesse as mulheres. Henry pede a Seida que vão logo jantar. Seida quer ir para casa se arrumar, mas Henry diz que ela está ótima assim. Seida diz que se ele não se importa, então irá assim. Henry diz que irá jantar com uma mulher maravilhosa, de dar inveja. Seida fica contente pelo elogio. As crianças ficam tristes por Sarp não jantar com eles, já que estão dormindo. Seida e Henry chegam a um restaurante para jantarem juntos, e ele comenta que vai 2 vezes por semana naquele restaurante, já que a dona é sua amiga. A dona do restaurante chega ali, e Henry apresenta Seida como uma amiga de infância. A mulher se apresenta para Seida. Diz a Henry que hoje tem uma festa e que os dois poderiam ir. Henry diz que vai ver com a Seida e depois diz se eles irão. A mulher diz que tá bom e se retira. Enver vai falar com Sirin e diz que quer conversar com ela. Sirin pergunta se podem começar pelo fato dele não trabalhar na clínica. Ela diz que foi até o trabalho dele falar com ele e quando chegou, descobriu que ele não está trabalhando lá. Enver fica envergonhado. A Tice chega ali e pergunta do que eles estão falando. A Tice pergunta se já começaram a falar dos absurdos da Sirin. Sirin pergunta o que é isso. A Tice diz que sempre protegeu ela, que acalma as coisas entre ela e o pai dela, mas já chega. Ela diz que ela fez uma coisa muito feia e que acha melhor eles falarem na sala. Edil diz que vai para seu quarto. A Tice diz que ela pode ouvir e que não está preocupada se alguém vai ouvir. Ela dá uma lição de moral em Sirin e Edil pelas duas não quererem trabalhar e não ter futuro. A Tice enfrenta Sirin e diz que não se morde a mão de quem os alimenta. Ela pergunta se ela pensou na vergonha do pai dela com o amigo dele, que ela sabe que o pai dela gosta das coisas direitas e confronta o que ela tem na cabeça. Sirin diz que fez isso sem pensar. A Tice diz que ela tem uma mente maquiavélica para fazer maldade e pergunta a Enver o que o Dundar disse para ele. Enver diz que a Sirin dizia para as clientes que não tinha os tecidos e que a esposa do Dundar foi até a loja e entendeu as coisas. A Tice pergunta se Sirin não sente vergonha por isso e conta a Enver que a filha foi até o café para que ele não ficasse bravo com ela. Ela diz que a Sirin não pensou no lado dela e pergunta se ela pensa que ela é uma idiota. A Tice diz que não vai mais encobrir ela e que a mãe antiga dela morreu. Ela pergunta se Enver não vai falar nada. Envergonhado,
Enver diz que ela já falou tudo e não irá repetir. Atice não entende a reação do marido e acredita que a filha foi até o trabalho dele para acalmá-lo. Sirin diz que foi no trabalho do pai, mas ele não estava lá. Enver fica tenso. Sirin diz à mãe que o pai tinha saído na hora. Atice diz que vai lavar suas mãos e Edil pergunta se já acabou. Atice diz que sim e pergunta se ela queria mais. Edil olha com deboche para Sirin. Henry pergunta a Seida se ela namora. Seida diz que não, que continua solteira. Henry diz que não acredita e que todos ficavam malucos por ela. Seida diz que os homens que gostaram dela só queriam se aproveitar, que não gostavam dela de verdade. Henry diz que nem todos são iguais. Seida diz que ele tem razão, que tem o Arif, que é um ótimo rapaz, o seu pai, que é o seu Enver, e que chama ele assim porque ele é muito bom com ela e a ama. Henry pergunta se o Arif está interessado nela e se existe algo entre eles. Seida diz que não e pergunta de onde ele tirou essa ideia. Henry diz que só teve essa impressão. Seida ri e diz que foi o Arif que pediu que ele a contratasse na cafeteria e que eles são assim, sempre se ajudam. Ela diz que eles só são bons amigos e que o Arif ama Bahar e esses dois dão a vida um pelo outro. Seida confessa a Henry que teve uma relação com o pai do Arif, que não era uma relação amorosa, mas finalmente terminou com ele. Henry pede que ela fale para ele sobre a Sirin e que tem a impressão que ela não gosta muito dela. Seida diz que é verdade, que o próprio pai não gosta muito da filha e que ninguém consegue gostar dela. A dona do restaurante chega ali e diz que a festa já vai começar. Henry chama a Seida e ela acaba aceitando ir com eles. Bahar e os filhos estão na cama e Sarp aparece ali para dar boa noite a eles. Doruk pergunta se ele não quer dormir ali na cama. Sarp pergunta se ele quer que ele durma. Doruk diz que quer sim. Bahar diz aos filhos que então essa noite eles dormem com o pai deles e que ela vai dormir na sala. Seida se sente desconfortável na festa. Henry conversa com alguns amigos e a dona do restaurante diz a ela que o Henry disse que ela trabalhava em outro lugar. Seida diz que trabalhava em um bar. A mulher pergunta o que ela fazia e Seida diz que cantava. Uma outra mulher chega na festa e pede que Seida traga um refrigerante para ela, já que pensa que ela é empregada. Henry diz que a Seida é uma amiga de infância e não é empregada. Henry vai pegar o refrigerante para a moça e Seida vai embora da festa sem que ele perceba. Um homem abre o café de Arif e entra, enquanto outro vigia lá fora. Seida está voltando para casa. Vê o homem, mas não fala nada. Ela avisa Arif que tem um homem na frente da cafeteria dele, que achou suspeito e é melhor ele dar uma olhada. Arif vai olhar, mas só vê os dois homens subindo a rua. Bahar pede a Sarp que ele se mostre mais forte, que os filhos não aguentam ver ele assim e pede que mude a cara. Sarp diz que tá, mas pergunta se ela também se preocupa com ele. Ele diz que ela deve estar odiando ele. Bahar diz que não sabe por que ele pensa isso, e Sarp diz que foi pelo que ela disse. Bahar diz que estava muito brava. Sarp diz que não sabe quando se transformou nisso, quando ficou daquele jeito. Bahar diz que não é hora de falar disso, que devem pensar em como irão se livrar de todos aqueles problemas e daquela casa. Sarp diz que ela disse que não o reconhecia mais, e estava certa, e ele mesmo não se reconhece mais. Ele diz que não sabe onde ficou o homem que ela se apaixonou, que amava e adorava a natureza, e não sabe onde esse homem ficou. Sarp diz que era gentil com as pessoas, agora não é mais. Bahar pede que ele pare de fazer esse tipo de pergunta, que eles precisam ficar ali juntos e seria melhor se não discutissem tanto. Ela diz que eles precisam se apoiar. Sarp diz que ele e a Piril mudaram muito, que ele mudou ela, que antes ela era muito gentil e agora olha em quem ela se transformou. Ele diz que também por sua causa a melhor amiga dela morreu, uma mulher inocente, e o antigo Sarp não teria aguentado isso. Mas o novo Sarp destrói todas as pessoas que lhe amam. Ele diz que machucou tanto a Piril que ela foi embora, e se pergunta se acontecer alguma coisa com ela ou com os gêmeos. Bahar pede que Sarp não se preocupe, que não vai acontecer nada. Sarp diz a Bahar que não tem nenhum plano e não sabe como sair daquela confusão. Atice diz a Enver que já não suporta mais o comportamento da Sirin e que perdeu a cabeça. Ela vê no quarto da filha a pulseira. Na sala, Atice confronta Sirin de onde ela tirou aquela pulseira. Edil acorda e chega ali. Atice diz a Enver que a filha deles tinha uma pulseira de diamantes linda e muito cara guardada em seu quarto. Edil fica tensa. Enver pergunta a Sirin de onde ela tirou aquilo.
Tice diz que foi o SWAT que deu para ela, aquele velho horrível, e a Sirin aceitou, e isso é uma vergonha. Sirin diz: olha quem fala, já se olhou no espelho? Enver manda ela falar com a mãe dela com mais respeito. Sirin diz que está falando a verdade, ou vai negar que ela fugiu com ele quando era uma mulher casada. E depois, ela que é a sem vergonha. Então, é melhor os pais se olhar no espelho antes de falar dela. Enver quase vai pra cima de Sirin, mas ela se afasta. Sirin diz a Tice que ela fugiu com seu pai quando era casada, e que seu pai se apaixonou por ela sendo esposa de outra pessoa. Ela diz que eles não têm direito de julgá-la, e não têm moral pra isso. Abalada, Tice diz que ela não sabe de tudo que eles passaram, e que pagaram pelo mal que fizeram. Sirin pede desculpas para a mãe e diz que quando ela começou a atacá-la por causa da pulseira, ficou nervosa. Ela diz a Tice que, por sinal, as pedras de diamante são falsas. Tice diz que não parecem serem falsas. Sirin diz que é uma imitação muito boa e por isso comprou. Tice diz que vai levar até o joalheiro, para ver se aquelas pedras são falsas ou não. Sirin diz que ela não precisa fazer isso e que está dizendo a verdade. Tice se nega e ela e Enver saem de casa. Tice diz ao marido que a Sirin gosta de magoar, que ela é tóxica e que faz isso para eles se sentirem mal. Enver diz que não é fácil ouvir essas palavras de sua própria filha. Tice diz que o pai da Bahar nunca a perdoou por ela ter se apaixonado por ele e que atormentou sua vida. Ela diz que eles aceitaram a reação das pessoas, que todos o julgavam. Enver diz que viveria isso de novo 1000 vezes e pergunta se Tice se arrepende. Tice diz que não se arrepende de nada e que estar apaixonada foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida. Ela diz que se fosse hoje, só não teria abandonado a Bahar com o pai dela e lutaria pela filha. Tice diz que é por esse erro que não se perdoa. Ela diz ao marido que ama muito ele e agradece por acordar ao seu lado na cama todos os dias. Enver dá um beijo na testa da esposa. Edil diz a Sirin que pensou que eles fossem pessoas decentes e que pensou que isso só acontecia na casa do Henry. Sirin pergunta o que acontecia lá. Edil diz que o Henry sempre viajava porque não aguentava ficar em casa com a mãe dele, que ela era muito rígida, mas o fato dele ser paquerador puxou isso do pai dele. Sirin pergunta como era a esposa dele. Edil diz que ela era um saco e acha que ela morreu de chatice e não de doença. Ela pergunta a Sirin quem é esse velho horrível que a mãe dela mencionou. Sirin se irrita e diz que não é da conta dela. Enver diz a Tice que eles já perderam o controle da Sirin e o que ela fez na loja de seu amigo foi fora dos limites. Ele diz que agora tem o problema da pulseira e que já está ficando sufocado com tudo aquilo. Tice pede que ele se acalme, que não dá para puxar a orelha dela como era criança e já não sabe o que fazer também. Talat chega na casa de Arif e diz que o rapaz já veio ver o carro. Arif sai de casa com eles e Yusuf observa pela janela eles olhando o carro. Quando Arif volta, Yusuf pergunta se ele vai vender o carro. Arif responde que aquele carro é seu e se ele quiser vai vender. Yusuf se zanga. Diz que a ideia de vender o carro é porque a Bahar precisa de dinheiro e que ele é um idiota que vai se desfazer do carro. Arif manda ele sair dali. Yusuf segue falando do outro lado, que aquela mulher saiu dali com o marido e ele ainda quer vender o carro por causa dela, enquanto ela deve estar rindo da cara dele e nos braços do marido. Tice decide ir à joalheria e Sirin fica tensa. Ela vai ao quarto da mãe, pergunta se ela não acredita em sua palavra e se acha que ela está mentindo de novo. Tice diz que acha que sim, e Sirin reclama pela mãe ter dito sobre o SWAT na frente da Edil e que ela não precisa saber de sua vida privada. Tice diz que ela só está assim porque gostou do seu Henry e não quer que ele saiba disso sobre ela. Sirin confessa que sim, que o Henry também gostou dela e se a Edil falar alguma coisa, perderia sua chance com ele. Ela diz à mãe que então ficaria com o SWAT por culpa dela. O segurança do hotel de Piril vai pegar a mamadeira dos gêmeos que está caída perto do piano. Ele acaba vendo o gravador de voz instalado ali. Piril pergunta se aconteceu alguma coisa. O segurança diz que não e era uma mamadeira no chão. SWAT diz a Munir que ficou pensando porque a Bahar queria voltar com eles para a cidade, mesmo sabendo que ela e as crianças estão correndo perigo. Ele diz que já sabe o motivo, porque ela acha que assim eles não iriam correr mais perigo, que ela voltaria para casa e contaria tudo para a polícia. SWAT diz que não pode permitir isso. Munir recebe uma ligação do segurança do hotel que informa o que ele descobriu. Munir avisa SWAT do gravador escondido
e que para fingirem que não sabe, ninguém mexeu e a dona Piril também não sabe. SWAT diz que os seguranças não devem fazer nada, que a Piril não pode saber de nada e eles irão para o hotel. Ele dá ordens para Munir tirar os seguranças da casa de campo e levar para ficar com eles. Atice vai à joalheria e diz ao joalheiro que quer lhe perguntar uma coisa. Sarp cozinha com os filhos e Bahar os observa. Sarp diz aos filhos que aquele é o biscoito favorito da mãe deles. Nissan pede que a mãe ajude eles e que podem fazer tudo em família. Bahar diz que eles já estão fazendo tudo certinho. Nissan insiste para a mãe fazer com eles e ela acaba aceitando. Eles observam que tem um burro no jardim e ficam animados. Depois, Bahar diz a Sarp que ele parece melhor. Sarp diz que está mesmo. Bahar pergunta se ele falou com eles e se estão bem. Sarp diz que é, mas está feliz por outro motivo, porque pensou em um plano que poderiam ficar fora de perigo. Bahar pergunta qual é. Atice volta para casa e Sirin já está nervosa, temendo que a mãe já tenha descoberto o valor da pulseira. Enver pergunta à esposa se a pulseira é real. Atice entrega a pulseira para Sirin e revela a todos que não é diamante. Sirin se surpreende. Atice pede desculpas à filha por tê-la acusado e que o joalheiro lhe disse que aquelas pedras não são diamantes. Sirin está surpresa, mas dissimula diante dos pais, dizendo que não estava mentindo mesmo. Enver diz que é bom. Atice vai para o quarto. Diz a Sirin que a pulseira parecia real e que ficou aliviada quando descobriu que estava errada e que era zircônia. Ela pede desculpas à cobra e lhe dá um beijo. Sirin está chocada e diz que é claro que sim. Ela sai do quarto da mãe e não está entendendo pelas joias serem zircônia. Alguns policiais batem à casa de Yusuf. Arif é obrigado a abrir sua cafeteria para os policiais revistarem o lugar. Seida aparece ali e pergunta a Arif o que está rolando. Arif diz que não entendeu. Os policiais entram e encontram uma arma escondida ali. Arif e Yusuf são algemados. Yusuf diz que isso é um erro. Seida tenta defendê-los dizendo que eles são inocentes. Arif e Yusuf são levados presos. Os amigos de Arif também são detidos. Nissan, Doruk, Bahar e Sarp observam o burrinho no jardim e o acariciam. O segurança avisa Sarp que eles já estão indo embora. Sarp e Bahar ficam surpresos. Sarp se retira com segurança. Diz que ele não pode abandoná-los e que seus filhos estão ali. O segurança se desculpa e diz que recebeu ordens. Sarp diz que pode pagar o dobro do que o SWAT está pagando. Mesmo assim, todos os seguranças deixam a casa de campo para o desespero de Bahar e Sarp. Eles voltam para casa. O segurança indica para SWAT e Munir onde está o gravador. Piril vê o pai e pergunta por que ele foi visitá-los. SWAT diz que queria saber como ela estava. Piril estranha, diz que ficou surpresa porque ele nunca visita ela no hotel, se não for algo importante. Ela pergunta ao pai se os passaportes estão prontos, e ele diz que quase. Piril pergunta a SWAT se ele tem notícias do Sarp. SWAT faz questão de dizer que o Sarp deve estar na montanha com a família, com a ex-mulher e os filhos que ficam na região de Skandarp. Nezir ouve e agora descobre o paradeiro de Sarp. Razin diz ao patrão que agora já sabem onde ele está. Nezir está muito satisfeito. Ele observa para as fotos de Mert e diz: "Em breve, filho." Já no elevador do hotel, Sarp insiste na ligação e Munir diz a SWAT que deve ser por causa dos seguranças. SWAT manda ele atender e ver o que ele fala. Munir atende e Sarp, furioso, questiona por que eles tiraram os seguranças dali. Munir diz que não pode fazer nada a respeito disso. E não foi ele quem mandou. Sarp manda Munir dizer ao SWAT para mandar trazer esses homens de volta agora mesmo. Munir desliga o telefone. Sarp liga para a SWAT, mas ele recusa a chamada. Bahar pergunta a Sarp se ele conseguiu falar com Munir. Sarp diz que sim, mas ele não pode ajudá-lo, e o SWAT e a Piril não lhe atenderam. Ele diz que certamente a Piril irá retornar a ligação, mas ela não deve estar sabendo de nada, porque se soubesse, ela não tinha permitido. Sarp insiste em ligar para Piril, mas ela não quer atender ele. Yusuf diz aos policiais que eles estão cometendo um erro e que todos eles ali trabalham direito e não tem motivo para terem uma arma. O policial diz que se eles forem inocentes, serão liberados e que ele só está fazendo seu trabalho. Yusuf diz que isso não é justo e que eles não tiveram nada a ver com aquele crime.
Ele diz a Arif que acha que alguém colocou a arma no café para culpar eles. Arif manda o pai ficar quieto. Nezir se arruma e sai do quarto. As empregadas da casa de Nezir ficam chocadas, pois pensavam que ele estava em coma ainda. Depois de anos, Nezir pisa os pés fora de casa. Ele sai de carro com todos os seus homens. Enver diz a Atice que a Seida não lhe disse nada e que precisam ir logo para a delegacia. Sirin pergunta o que está acontecendo. Atice diz que a polícia levou o Arif para a cadeia. Sirin pergunta por quê. Atice diz que eles também não sabem, que eles irão até lá para entender, mas a Seida acha que é por causa da Ielis. Ela diz que a polícia revistou o café e encontrou uma arma. Sirin pergunta se atiraram na Ielis com essa arma. Enver diz que eles não sabem e por isso irão até lá. Sirin diz: Nossa, como eu não pensei nisso antes, o Arif está envolvido nisso. Atice diz que ela e a Seida são testemunhas e viram quem atirou na Ielis. Sirin diz que então por que a polícia levou o Arif e devem saber de mais alguma coisa. Enver manda Sirin sair dali que já está o irritando. Ele diz que ela adora sair por aí culpando as pessoas e isso é uma vergonha. Enver diz a Atice que a filha deles é uma pessoa malvada e de coração perverso. Doruk quer comer macarrão, mas não tem. Nissan pede que o irmão espere e que os seguranças devem comprar, e quando voltarem, ele come o macarrão. Sarp diz que vai comprar o macarrão do filho. Bahar diz que não precisa, mas Doruk insiste. Sarp diz que eles terão que fazer compras e pede que os filhos façam uma lista de tudo o que precisam. Já a sós, Bahar pergunta a Sarp por que ele acha que tiraram os seguranças dali e se eles falaram para o Nezir onde eles estavam. Sarp diz que é claro que não, que o SWAT só tirou os seguranças para se vingar por ele ter feito a Piril sofrer tanto. Bahar diz que não acha justo e que eles não podem ficar ali. Ela pede que ele diga logo qual é o plano. Sarp pede que ela se acalme e confie nele. Ele diz que quando as crianças dormirem à noite, irá contar o plano para ela. Sarp diz a Bahar que vai comprar o macarrão do Doruk e já volta. Nissan entrega a lista de compras para o pai. Sarp sai de casa para comprar as coisas. Nezir diz a Razin que estava com saudades de ver Istambul. Razin entrega uma arma para Nezir. Nezir diz: É uma pena que eu vou acabar com a vida desse homem com uma arma tão linda e especial. Seida, Atice e Enver tentam interceder por Arif com o delegado. O delegado diz que ali estão investigando um homicídio, que envolve processos legais e o sistema que vai resolver isso. Quando eles estão saindo, vem Arif, mas logo ele é levado pelo policial e eles não conseguem se falar. Arif declara depoimento sobre a noite da morte de Elis. Ele não quer dizer nada pela segurança de Bahar e das crianças. Arif diz ao detetive que se esqueceu de tudo. O detetive diz que ele vai ser fichado e preso. Chega a hora do depoimento de Yusuf. Sarp vai a uma mercearia para fazer as compras. Ele decide comprar peras. Sarp se relembra de quando disse a Atice no passado que a Bahar também queria se reconciliar com ela e que eles conhecessem os netos. Enver disse que gostaria muito disso e que eles seriam uma grande família. Atice disse a Sarp que o Enver tinha comprado bastante pera e que era para ele levar para Bahar já que ela gostava bastante. Sarp deixou as peras caírem quando estava sendo atacado na balsa. Edil vê Sirin arrumada e pergunta para onde ela vai. Sirin diz que não interessa a ela e a chama de intrometida. Sarp insiste em ligar para Munir. Swat diz a Munir que o Sarp precisa ver como é o mundo quando ele não é o marido da Piril e agora esse idiota irá aprender. Ele percebe Munir calado e diz que imagina que ele não gostou da ideia. Munir diz que só está preocupado com a mulher e as crianças. Swat pergunta se então devem pensar em sua filha ou na filha de outra pessoa e que o Sarp deveria ter pensado nisso antes. Sirin visita Swat. Ele a chama de linda e diz que é uma agradável surpresa. Sirin diz que não é mais agradável que a surpresa que ele a deu. Ela mostra a pulseira e pergunta se ele acha que ela merece uma pulseira falsa, só por não ser rica. Sirin pergunta se ele pensa que ela não vale nada, que não pediu para ele lhe dar presente e era melhor ter lhe dado uma flor ou algo assim. Ela diz que ninguém vai enganá-la. Swat diz que nunca deu nada falso para ninguém. E não faria isso com ela. Sirin diz que mesmo assim ele fez. Swat diz que aquela pulseira não é falsa, ou pelo menos não era quando deu para ela. Ele decide mostrar a nota fiscal da pulseira de diamantes que comprou.
Sarp está dirigindo e insiste em telefonar para Piril, mas ela não o atende. Ele escreve uma mensagem para ela, perguntando por que não está o atendendo. Sarp avista uma vaca no meio da rodovia e, ao tentar esquivar do animal, acaba sofrendo um acidente. O carro de Sarp capota e as peras vão para todos os lados. Nissan pergunta à mãe onde está o papai e que faz tempo que ele saiu. Bahar diz que não tinha se tocado, que hoje é domingo e que o pai deles deve ter ido longe para encontrar algum mercado que estivesse aberto. Na realidade, ela está muito preocupada e teme que aconteça algo. Atice e Enver retornam para casa com Seida. Atice pergunta a Edil onde está a Sirin. Edil diz que não sabe, que ela foi para a rua, mas não disse para onde ia. Ela pergunta como foi lá. Enver diz que o Arif está prestando depoimento e depois será julgado. Sirin volta para casa e Atice pergunta onde ela foi. Sirin diz que só foi passear. Atice diz a Edil que amanhã eles irão para a delegacia com a Seida e pergunta se ela não gostaria de trabalhar no lugar deles e que podem falar com o Henry. Edil diz que não vai não e que o primo não vai querer ela lá. Atice diz que como ela está sem dinheiro, pensou que ela gostaria da ideia. Sirin diz, mas se essa menina ganha de tudo e de graça na vida, por que trabalharia? Edil diz que tem um pouco de dinheiro da sua mãe. Ela diz que eles têm coisas para conversar e se retira para o quarto. Sirin diz que pode ficar na cafeteria do Henry. Atice diz que ela pode ir e diz a Seida que no fim seria bom para elas. Seida, irritada, pergunta por quê. Atice pede que Seida vá com ela no quarto, que quer lhe mostrar algo. Sirin vai ao quarto de Edil e pergunta quanto deram para ela. Edil pergunta do que ela está falando. Sirin questiona quanto deram para ela pelos diamantes. Edil pergunta se ela ficou louca. Sirin diz que já sabe o que ela fez, mas não vai dizer nada para ninguém e não pode contar para sua mãe que a pulseira era verdadeira, mas que ela vendeu. Ela diz que também não pode falar com a polícia. Edil diz que então ela não pode fazer nada. Sirin diz que ela lhe pegou, mas sente que ela fez uma besteira gigante. Ela mostra a nota fiscal da pulseira que Swat comprou e pergunta se foi isso que custou para ela. Edil fica chocada ao ver o quanto custou a pulseira. Sirin diz que foi o que pensou e que ela vendeu as pedras por uma miséria. Edil diz que eles lhe pagaram bem pouco. Sirin ri, diz que então as duas irão fazer um trato, que elas irão até a joalheria devolver o dinheiro e recuperarão o diamante. Ela diz que depois irão vender o diamante pelo preço certo, dividirão o dinheiro e assim as duas ficam em paz. Edil concorda com Sirin e as duas ficam em paz. Seida pergunta a Atice se realmente a Sirin olhou para o Henry e ele olhou para ela. Atice diz que eles não estão apaixonados, mas os dois se gostam. Seida ri, diz que duvida disso e que eles não têm nada em comum. Atice diz que seria ótimo se a Sirin se livrar daquele velho e ficasse com um rapaz igual ao seu Henry, que é um amorzinho de pessoa. Seida diz que então irão destruir a vida desse amorzinho. Atice diz que sempre dizem que o amor muda tudo e talvez a Sirin precisa disso. Seida não gosta nada e diz que talvez não tenha nada de bom para tirar da Sirin. Atice diz que todos têm alguma coisa boa por dentro. Seida fica abalada e decide ir embora. Sirin pergunta se ela já vai embora e em tom de deboche dá tchauzinho. Seida olha com raiva para Sirin e volta para a sala. Ela diz que vai ficar ali e decidiu passar a noite. Enver pergunta a Seida se ela ficou brava com alguma coisa e o que a Atice disse para ela. Seida diz que está muito bem e o chama de pai. Nezir pergunta a Hazin se falta muito tempo, mas ele diz que já estão perto. Bahar se angustia pela demora de Sarp. Vai até lá fora e fica esperando um pouco por ele. Ela decide voltar para casa. Sarp reage, mas mal consegue se mexer dentro do carro. Ele não consegue sair de dentro do veículo. Doruk diz à mãe que está com muita fome. Bahar diz que vai esquentar a sopa, mas antes vai ao banheiro. Nezir e seus capangas chegam à frente da casa de campo, todos armados. Doruk e Nissan ouvem o barulho das portas de carro se fechando. Doruk, animado, diz que o papai chegou e que vai lá ver ele. Ele vai até a entrada da casa e dá de cara com Nezir e os homens armados. Assustado, Doruk sai correndo chamando pela mãe. Nezir e seus homens vão entrando na casa. Doruk entra em casa e tenta falar com a mãe. Bahar pergunta onde está o pai dele. Nezir aparece ali e diz: eu iria fazer a mesma pergunta.
Nissan e Doruk ficam atrás da mãe e Bahar fica chocada. Nezir questiona onde está o Sarp Sesmele. Ele dá ordens para que procurem ele por toda a casa. Sarp consegue encontrar seu celular e liga para Munir, que não o atende. Ele consegue enviar a mensagem para Piril e conta que sofreu um acidente e está preso no carro. Sarp pede que Piril lhe ajude, mas o celular dele acaba a bateria. Sarp diz: "Que droga, que inferno!" Ele está preocupado pelos filhos e Bahar. Sarp consegue quebrar o vidro do carro e consegue sair. A perna dele está sangrando. Razin avisa Nezir que eles já olharam tudo e que o Sarp não está. Nezir pergunta a Bahar onde ele está. Bahar responde que ele saiu e Nezir pergunta para onde. Bahar não fala nada e Nezir pega no queixo dela. Nezir diz: "Pela última vez, onde está o Sarp Sesmele?" Nissan fica apavorada. Doruk diz que ele foi comprar macarrão no mercado. Com muita dificuldade, Sarp chega à beira da rodovia e espera por ajuda. Nezir e seus homens sequestram Bahar e as crianças. Nissan, chorando, pergunta que horas ele volta. Bahar diz que não sabe, mas ela está ali. Razin diz a Nezir que o menino disse que ele foi ao mercado e que podem fazer uma emboscada. Nezir diz que teve uma ideia bem melhor. Sarp caminha pela rodovia e tenta pedir ajuda para o motorista. O carro para e o motorista é o jovem que Sarp havia ameaçado com a arma no dia que ele e seu amigo estavam apostando corrida. O garoto não presta ajuda para Sarp e sai. Sarp fica desamparado na rodovia. Munir diz a Swat que a dona Piril vai estar com os passaportes prontos até amanhã. Swat agradece e diz que então eles poderão sair do país na parte da noite. Ele diz para Munir arrumar um bom país para eles morarem e peça a Piril que arrume suas coisas. Swat pergunta se tem notícias do Sarp e se o pessoal do Nezir foi para lá. Munir diz que é possível, porque o Sr. Sarp não falou mais com ele. Swat diz que a partir de agora o Sarp vai cuidar do Nezir sem sua ajuda. Munir diz que não gostaria de estar na pele do Sarp. Swat ironiza que ninguém gostaria de estar. Bahar e os filhos são levados pelos homens de Nezir. Nissan diz à mãe que está com muito medo. Bahar diz que enquanto estiver ali com eles, ninguém fará nada contra eles. Doruk pergunta se ninguém vai machucá-los. Bahar diz que é claro que não, e que as mamães têm alguns poderes mágicos. Doruk pergunta se o papai também tem. Bahar diz que o papai não tem. Sarp consegue chegar na casa de campo. Ao entrar na casa, ele chama por Bahar, mas não vê ninguém ali. Sarp fica desesperado e grita por eles perguntando onde estão. Ele encontra uma carta que Nezir deixou dizendo: "Você levou meu único filho, e agora eu levo sua família. Então finalmente iremos nos encontrar. Nezir Kokimase." Sarp fica completamente arrasado. Ele acaba sofrendo um desmaio. Já à noite, Razin instala Bahar e os filhos em um quarto da mansão de Nezir. Ele comunica que daqui a pouco chamarão eles para jantar. Bahar vê fotos de Mert pelo quarto. Doruk pergunta de quem é a casa. Bahar diz que é do homem que buscou eles, de cabelo comprido. Doruk diz: "Do homem que segurou sua cara, não é?" Yusuf discute com os amigos de Arif, já que acredita que eles falaram para a polícia que ele fingiu ter passado mal. Arif diz que os amigos não falaram nada e que foi ele quem disse. Yusuf fica sem graça. Bahar e os filhos chegam à mesa do jantar juntos a Nezir. Nezir balança o sino para que a empregada venha. Doruk pergunta o que ele vai fazer. A empregada chega ali e os serve. Sarp está com muita dor na perna e não consegue se levantar. Ele se automedica. Bahar pergunta a Nezir se pode falar com ele a sós. Nezir toma seu vinho e vai saindo da mesa. Bahar se aproxima até ele e diz: "O senhor sabe que nós não queremos prejudicar ninguém. Nós somos inocentes e os meus filhos não têm culpa de nada do que está acontecendo aqui. Eu peço que, por favor, deixe os dois de fora. Eu fico aqui numa boa com o senhor, mas deixe as crianças irem embora dessa casa, por favor." Nezir não fala nada e Doruk diz a ele: "Não é mais para você encostar na minha mamãe." Nezir diz para Doruk: "Tá certo, eu prometo." Ele se retira da sala de jantar. Já do lado de fora da mansão, Nezir pergunta a Razin se não há nenhum sinal do Sarp. Razin diz que ainda não.
Nezir se pergunta o que aconteceu e que o Sarp deveria já estar ali. Razin diz que também não entendeu. Nezir diz que ele pode estar planejando algo. No dia seguinte, Nissan pergunta à mãe se será que o papai sabe que eles estão ali. Bahar diz que acha que sim, que devem tê-lo avisado. Doruk diz que então ele vai buscar eles. Nissan pergunta se ela acha que o Arif também sabe. Bahar diz que acha que não. Razin chega ali, dá bom dia para Bahar e diz que o patrão disse para eles descerem para tomar café da manhã em 10 minutos. Nissan diz que ali não é a casa deles e não querem nada. Bahar chama a atenção da filha pelo que disse e diz a Razin que em 10 minutos eles descem. Doruk pergunta o que tem de café da manhã. Razin acha graça e diz que o que eles quiserem. Bahar pede que os filhos não perguntem nada quando estiverem na mesa. Nissan já pergunta se aquele homem é mau. Bahar diz que eles não sabem, mas o pai dela já teve problemas com ele e é melhor todo mundo ficar quieto. Sarp ainda está na casa e adormeceu. Nezir diz a Razin que parece até antigamente, todos na mesa tomando café da manhã, com gente entrando e saindo da casa. Bahar e os filhos chegam ali. Doruk vê a tatuagem no braço de Nezir e diz: "Você tem um desenho no seu braço?" Bahar pede que o filho fique quietinho e coma. Nezir diz a Doruk que tem sim um desenho. Edil diz a Sirin que ela só quis ir trabalhar por causa do Enki. Sirin diz que foi para ajudar sua mãe e Edil ironiza. Ela diz que não entendeu porque ela quis que ela fosse com ela. Sirin diz que não iria dar conta de fazer tudo sozinha e ela vai ajudá-la. Edil diz a Sirin que eles não vão devolver o diamante e talvez tenham até vendido já. Sirin diz que já sabe como vai resolver isso. As duas chegam à cafeteria para trabalhar no lugar de Seida e Atice. Henry diz a Sirin que o cabelo dela está bonito. Sirin diz que tem o cabelo enrolado e às vezes o escova. Henry diz que assim fica muito bonito e Sirin o agradece. Henry diz que a Edil vai ficar na cozinha e a Sirin com ele ajudando nas mesas. Os dois começam a trabalhar juntos e ficam mais próximos. A empregada do hotel coloca algo no chá e diz aos seguranças que fez um chá para eles. Leila pergunta a Piril se eles irão viajar aquela noite. Piril diz que é isso mesmo e Leila pergunta quando voltarão. Piril diz que não sabe, mas que ela pode voltar quando quiser. Leila pergunta se o Sr. Sarp irá com eles. Piril diz que não, que o Sarp não vai. Piril olha o celular, lê a mensagem que Sarp deixou e descobre que o pai tirou os seguranças da casa de campo e que o marido sofreu um acidente. Ela fica desesperada e tenta ligar para Sarp, mas não é atendida. Piril diz a Si que não tem acontecido nada e que todos estejam bem, por favor. Ela liga para Suat e, furiosa, diz: "Por que você fez uma coisa dessas, pai? Por que você mandou todos os seguranças saírem da casa? O Sarp saiu e sofreu um acidente e ficou preso dentro do carro. E agora ele não está atendendo o telefone. Eu vou lá agora ajudar. Eu quero que você mande os seguranças de volta para lá agora. Você me entendeu? Rápido." Piril manda um dos seguranças preparar seu carro porque vai sair. O segurança não responde e Piril vai até a entrada e vê os seguranças desmaiados. Ela fica apavorada e tenta sair para pedir socorro. Piril dá de cara com Nezir e seus homens. Nezir sequestra Piril, Leila e os gêmeos. Ele diz a Razin que quer que os gêmeos fiquem em sua casa e que eles nunca mais sairão de lá. Nezir diz que esses meninos podiam ser filhos do Mert, que poderiam ser seus netos. Pessoal, quero deixar claro aqui que o Nezir quer dizer é que poderia ser seus netos pela relação que a Piril tinha com o Mert. Não que ele pensa que os gêmeos são netos dele, porque o Ali e o Omer são filhos do Sarp. O Mert morreu há 4 anos e os gêmeos têm somente 1 ano de idade, ou seja, não tem como eles serem filhos do Mert. Desesperado, Suat diz a Munir que a Piril não pode sair do hotel. Munir diz que aconteceu um problema e que a dona Piril e as crianças já não estão mais no hotel. Ele diz que falou com seus homens e eles informaram que os seguranças estavam inconscientes caídos no chão e a dona Piril foi sequestrada. Suat fica em choque e quase passa mal. Munir tenta ajudá-lo. Suat diz que precisa falar com o Nezir porque precisa resgatar sua família. Munir diz que ele não pode fazer isso e somente o Sarp pode fazer isso agora. Ele diz que vai falar para os homens irem atrás do Sarp e Suat autoriza. Piril chega à casa de Nezir e observa o jardim.
Ela relembra quando Mert deu uma rosa para ela. Dentro da rosa havia um anel e Mert colocou no dedo dela. Os dois se abraçaram. Piril também relembra quando decidiu terminar seu relacionamento com Mert por ele usar drogas. Da janela da casa, Doruk e Nissan veem os gêmeos e chamam por eles. Sirin recebe uma mensagem dizendo que não consegue parar de olhar para ela. Ela manda uma mensagem perguntando quem é. Henry pega seu celular e responde para Sirin que é ele. Sirin fica satisfeita e digita que foi isso que pensou. Atis e Seida retornam à cafeteria. Henry diz que elas chegaram cedo e Seida diz que elas só foram prestar depoimento e não perder tempo. Sirin pergunta o que falar. Seida diz que eles acreditaram nelas e liberaram elas, e isso foi um mal-entendido. Já a sós, Sirin diz a Henry que a Seida sempre tratou ela muito bem, mas que aquilo afetou ela demais. Henry diz que sabe e que conhece a Seida desde nova. Sirin pergunta se agora que sua mãe chegou pode ir e que ela e a Edil irão sair. Henry diz que fica feliz que elas tenham feito amizade. Sirin, hipócrita, diz que sim, que a Edil é simpática e ela também é difícil de brigar com as pessoas. Depois, Henry manda uma mensagem para Sirin dizendo que pode encontrá-la na praça em 10 minutos. Sirin sorri e digita que tudo bem. Ela diz a Edil que precisa fazer uma coisa antes e pede que ela espere um pouco ali na cafeteria. Atis se pergunta para onde ela vai. Sirin diz que não vai poder explicar agora e que depois conversam.